Amados irmãos, já oramos anteriormente, mas vamos orar mais uma vez. Pai, nós buscamos a Tua face, estamos conscientes de que precisamos de Ti, para que sejamos fiéis na transmissão da Tua palavra. O Senhor nos ajude a ser coerentes com a Tua palavra e que o Senhor dê a mim na transmissão da palavra e aqueles que vão ouvi-la o entendimento que precisamos. Somos carentes de Ti e pedimos, traz luz, traz entendimento, para que conheçamos a Tua palavra e, sobretudo, o Deus da palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nosso assunto é o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. É a terceira mensagem com esse tema. E nós já vimos as duas últimas mensagens sobre esse tema, vimos o ensino do apóstolo Paulo sobre oração em línguas. Hoje queremos examinar uma das orações do apóstolo Paulo que nós encontramos na Epístola aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então ele detalha nesta epístola uma das suas orações em favor dos cristãos da cidade de Éfeso. E assim nós ficamos sabendo que o apóstolo dirigia suas orações ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, assim ele se dirige, assim ele fala a quem ele dirigia suas orações. E nós aprendemos através das Escrituras, segundo o ensino de Jesus, que nós devemos dirigir as nossas orações ao Pai e fazê-lo sempre em nome dele, em nome de Jesus, né? Então o apóstolo Paulo orava primeiro pedindo a Deus que ele lhes concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Deus. Ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e revelação nos são dados através do Espírito Santo de Deus, para que nós conheçamos o que Deus quer que nós saibamos. E Ele tem prazer em nos ensinar quando nós queremos realmente aprender e conhecer mais e mais acerca dEle e da sua vontade. Vamos voltar um pouco lá em 2 Crônicas 1, a partir do verso 7. O texto fala de Salomão. Diz assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras,
nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. É algo que é Deus que pode dar. Eu e você então devemos orar pedindo o Espírito de sabedoria e de revelação. Eu peço isso sempre para aquelas pessoas que eu desejo muito que elas conheçam de fato e de verdade a Jesus. Mas é algo que eu e você precisamos orar também para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. É uma porção do Espírito de Deus para que entendamos e conheçamos a Deus. Por isso que perguntamos, para que sabedoria e revelação? Para o pleno conhecimento de Deus. Será que nós sabemos tudo acerca de Deus? A resposta é não. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a primeira parte desse verso, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque é importante conhecer a Deus. Porque é importante conhecer o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos seus filhos e devemos ser seus imitadores. Conhecer a Jesus, porque ele veio ao mundo, viveu aqui como homem, e ele é o padrão para que eu e você nos conduzamos, e só podemos fazê-lo à medida em que conhecemos a Jesus. Não através do conhecimento intelectual, mas através do Espírito de Deus. Por isso Paulo orava: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Não se trata de nenhuma revelação especial. Ao longo dos séculos depois de Cristo, muita gente alega ter recebido revelação especial de Deus, e aí originou-se uma seita. E foram muitas as que se originaram através dessas revelações especiais. Então não se trata disso. O apóstolo Paulo não está dizendo nenhuma coisa diferente daquilo que existe e que está na palavra. Trata-se de pedir sabedoria e revelação para conhecer a Deus por meio das Escrituras, por meio daquilo que já foi escrito acerca dele, tanto nas páginas do Velho Testamento como nas páginas do Novo. O que nós precisamos é entender espiritualmente aquilo que está escrito. É por isso também que o apóstolo Paulo orava, em segundo lugar, pedindo que Deus iluminasse os olhos do coração deles, para que eles soubessem qual a esperança da vocação deles. Efésios 1,18, peço que ele, no caso Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ilumine os olhos do coração. É interessante que nós encontramos uma alusão a este conhecimento, a esse pedido de iluminação, no Salmo 119, 18. Sempre gostei muito desse salmo, e ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós só podemos ter os nossos olhos abertos através do Espírito de Deus, e só podemos contemplar as maravilhas que existem na palavra através do Espírito de Deus. Por isso o salmista pedia: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
não é sabedoria intelectual, não é conhecimento intelectual. Trata-se de iluminação que só o Espírito de Deus pode nos dar, para que nós entendamos, e entendamos não com a mente humana, mas com a ajuda do Espírito de Deus. Para quê? Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Vocação. O que é vocação? Vocação é uma palavra que tem como sinônima também na Bíblia a palavra chamado. Vocação é igual a chamado. Escrevendo aos Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, Efésios 4:1, ele disse assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A vocação é o chamado em si. E ele pede que nós vivamos de maneira digna dessa vocação, desse chamado. Ou seja, nós devemos viver à altura do chamado de Deus para seguir o seu Filho, para conhecer a Deus. Romanos 1,6 diz para que é que nós fomos chamados. A segunda parte do verso 6 diz: vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Nós fomos chamados para pertencer a Jesus Cristo e chamados também para ser santos. Escrevendo a Epístola aos Filipenses 3,14, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Qual é a vocação de Deus em Cristo Jesus? É que nós sejamos semelhantes a Ele, busquemos viver como Ele viveu, e o alvo é ser perfeito, não em nós. Eu já desisti há muito tempo. O nosso alvo é Cristo. O nosso parâmetro é Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E se você for examinar o contexto em que ele disse isso, ele fala de uma perfeição que nenhum de nós tem. Mas devemos continuar buscando essa perfeição em Cristo. O capítulo 3 de Filipenses 3:12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido isso. Ele está falando de uma vida ressurreta. Isso significa não pecar mais. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então, o nosso alvo é o que Jesus é o que Jesus foi aqui como homem, porque esse é o parâmetro para nós que somos seres humanos. O propósito de Deus para a nossa vida é o que sejamos semelhantes ao Filho dele. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos chamados com um propósito. E o propósito é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus, o Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que Efésios 1:18a diz: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual a esperança da vocação de vocês.
qual a esperança da vocação de vocês. O apóstolo Paulo orava, em terceiro lugar, pedindo a Deus que iluminasse os olhos do coração deles para que eles soubessem qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A herança de Deus nos santos. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam, esse é o início do verso 18, e a segunda, o final do versículo diz, para que saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A glória da sua herança nos santos. O que significa isso? Duas coisas principais. Primeiro, aquilo que já temos em Cristo, hoje. Na mesma Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O texto começa a dizer que nós somos herança de Deus. Ou seja, nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle. E fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual é esse propósito? Mais um propósito a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É que nós aqui sejamos, que nós aqui vivamos para o louvor da sua glória. Para que as pessoas vejam o Senhor em nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória. É por isso que Jesus ensinou que, dizendo, assim brilha a luz de vocês, para que Deus, o Pai, seja glorificado. Isso com as minhas palavras aqui, que eu não estou lendo o texto. Mas o propósito é que Deus seja glorificado. A luz não é nossa. A vida não é nossa, nos foi dada gratuitamente por meio de Jesus. E a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. O próprio Espírito de Deus significa o próprio, quando fala disso, está falando também de termos o Espírito de Deus, a nossa herança. O texto diz, peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a herança que Deus nos deu? Herança nos santos. É uma herança em nós. O que é que está em nós? O próprio Espírito de Deus. Falando de Deus, falando de Cristo, diz que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13 e 14. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. A marca é o selo que garante o cumprimento da promessa. Ele diz, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até que Deus nos resgate. Isso fala da nossa ida para o céu, quando deixaremos este mundo, ou quando Jesus voltar, então teremos um corpo transformado. Nós sabemos que quando deixarmos esse mundo, nós vamos estar com Deus. Este é o ensino do Novo Testamento. Mas o corpo eterno nós receberemos por ocasião
da volta de Jesus Cristo. Então, até lá, o Espírito Santo hoje é o penhor, é a garantia da nossa herança, até que sejamos resgatados, que nós que somos propriedade de Deus, sejamos resgatados em louvor da glória dele. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12, o mesmo apóstolo Paulo diz, dando graça ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Herança dos santos na luz. Nós já participamos da herança dos santos na luz. Temos o Espírito de Deus, temos vida, temos entendimento, queremos mais, buscamos mais, mas temos o Espírito de Deus que é a mente de Cristo, que traz para nós aquilo que devemos fazer e como devemos viver. Ele continua dizendo, dando graça ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Em síntese, significa a herança dele é participar dele, é participar da obra redentora que ele fez na cruz do Calvário. E ele continua dizendo, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Fomos libertados do poder das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos pastores da igreja de Éfeso, isso está registrado em Atos capítulo 20, eu quero destacar o verso 32, diz assim, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eu entrego vocês aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Essa palavra que tem o poder de edificar e de dar herança entre todos que são santificados, ou todos que creem que foram santificados em Cristo e buscam também uma vida de santificação. No capítulo 26, ele conta a sua experiência de chamado e ele então conta que da seguinte maneira, que Jesus apareceu para ele e disse, entre outras coisas, Atos 26, versos 17 e 18. O Senhor Jesus disse para ele, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Livrar aqui significa proteger, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificado significa separados. Santificado aqui significa separado para Deus, separado para o Senhor Jesus. Como isso acontece? Quando nós cremos nele, pela fé em mim, ele diz. Então, é um privilégio enorme. Nós temos consciência disso. Essa é a nossa herança, a herança dos santificados em Cristo Jesus, os que são santificados pela fé em mim. Mas herança de Deus nos santos fala daquilo que teremos em Cristo no futuro. O Espírito Santo, já dissemos, habita em nós e ele é a garantia do futuro que nos está reservado. É por isso que, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então aqui fala de uma recompensa.
futura, algo que vamos receber, uma recompensa que vamos receber na eternidade. Se você me perguntar qual é, eu não sei. Pode estar em pauta o novo corpo, mas eu não creio que aqui se trate isso, porque o assunto não é esse. Mas fala de uma recompensa para o trabalho que nós realizamos. Só Deus pode nos recompensar. E, mais uma vez, não vai ser porque merecemos. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos em Cristo, nós vamos receber alguma recompensa. Mas aquilo que eu faço na minha força, eu não vou receber nenhuma recompensa. O apóstolo o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, versos 3 a 5, ele diz assim, ele fala de uma herança, e vocês vão saber qual é essa herança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está falando da nossa ressurreição. E essa ressurreição se dará quando Jesus voltar. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, os que já tiverem passado pela morte serão ressuscitados. Ele diz assim, que nos regenerou, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Esperança viva, esperança que está viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, porque ele hoje vive, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele está falando aqui, sim, do corpo que nós vamos receber quando da segunda volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e vamos receber uma herança eterna. O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele diz que nós seremos semelhantes a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Estamos nesse corpo. É um corpo que nos limita, que nos envergonha muitas vezes, porque não falhamos, erramos, pecamos, transgredimos, não de modo proposital, mas tantas vezes nos vemos como o apóstolo Paulo chama esse corpo nosso corpo de humilhação. Ele diz isso escrevendo aos Filipenses, se não me engano, capítulo 1. E ele fala acerca dessa herança que nós vamos receber. Mas o apóstolo João diz, sabemos que quando ele, Cristo, se manifestar, Cristo fui eu que coloquei, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Vamos vê-lo face a face. Mas o apóstolo Paulo orava também em quarto lugar, pedindo a Deus que iluminasse os olhos do coração deles para que eles soubessem qual a suprema grandeza do seu poder, isto é, do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia
da força do seu poder. Ele diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele fala do poder, do seu poder, isto é, do poder de Deus sobre nós. Ele queria que eles tivessem os seus olhos abertos para que eles soubessem, e nós também soubéssemos, qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Atos 1:8, Jesus disse, foram as últimas palavras dele, segundo o relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, não foram as últimas, acho que ele... Não, acho que foi sim. Ou foram as últimas, não sei se foi exatamente a última. Eu poderia até ver isso aqui agora, embora isso não vá adiantar nada, não vai trazer nenhuma vantagem, mas Atos capítulo 1, versículo 8, não, são as últimas palavras dele, depois disso ele subiu aos céus. Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele estava se referindo ao que aconteceu no dia de Pentecostes, 10 dias depois dele ter subido aos céus, e por isso que ele diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós. E Paulo escrevendo aqui aos Efésios capítulo 1, versículo 19, ele diz, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? É o poder que veio sobre nós. É algo que não é nosso, é algo de Deus que nos foi dado. Aqui Jesus diz que esse poder seria dado para que nós fôssemos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, na nossa cidade e todos os, no caso seria no estado do Rio de Janeiro e todos os mais estados, em todo o Brasil e em todo o mundo, até os confins da terra. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo e, para tanto, Deus nos deu poder e Ele quer que nós saibamos qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele usa várias palavras para falar da grandeza do poder de Deus. Ele continuou ainda no verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo. Como? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Isso fala da ressurreição de Cristo, isso fala da sua ascensão aos céus. Logo depois de dizer que eles seriam revestidos de poder, os seus discípulos o viram subindo aos céus e desaparecendo entre as nuvens. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o lugar que o Pai deu pelo seu poder a Cristo, acima de todo principado, acima de toda potestade, significa todo, são poderes, são autoridades, acima de toda autoridade, de todo poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, não só nessa vida, mas também na vindoura.
O texto diz que por esse poder o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para que ele e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, a questão não é o que nós somos, é o que Cristo é. E está relacionado à nossa aliança com Ele, à nossa união com Ele. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Então, a igreja tem o privilégio de ter Cristo como cabeça sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele foi posto sobre cabeça. Deus o constituiu cabeça sobre todas as coisas. E para isso deu à igreja. E ele diz: a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu e você temos muito que aprender ainda com relação ao propósito de Deus. Vamos recapitular rapidamente. O apóstolo Paulo orava, primeiro, pedindo que Deus lhes concedesse espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Para vivermos como Ele quer, para fazermos a vontade dEle, nós precisamos conhecê-lo e ao seu Filho. Por isso que o apóstolo Pedro, na segunda epístola, ele escreveu: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que buscar esse crescimento no conhecimento dele. Conhecendo o Filho, nós conhecemos o Pai. E conhecendo o Pai e o Filho, nós podemos viver, por meio do poder de Deus, a vida como Ele planejou para que nós a vivamos. Peço ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero muito mais e mais desse conhecimento, e vocês devem querer isso, porque não é normal não termos nenhum interesse em conhecer mais a Deus. É muito adequado, muito coerente com a fé que abraçamos, buscar o conhecimento dele. O apóstolo Paulo orava pedindo a Deus que iluminasse os olhos do coração deles. Os olhos do coração são os olhos do Espírito, para que eles soubessem qual a esperança da vocação deles. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês. O apóstolo Paulo orava, em terceiro lugar, pedindo a Deus que iluminasse os olhos do coração deles, para que eles soubessem qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A herança de Deus em nós. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É aquilo que Ele é em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós, pelo seu Espírito em nós. O apóstolo Paulo orava em quarto lugar, pedindo a Deus que iluminasse os olhos do coração deles, para que eles soubessem qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O texto diz assim: qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? É o poder que repousa sobre nós. É o Espírito de Deus sobre nós. Os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. É de todo desejável que eu e você oremos sempre, pedindo a Deus que nos conceda essas 4 coisas pelas quais o apóstolo Paulo orava em favor dos Efésios. Esse é o desejo
com certeza, de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua bondade para conosco. Somos gratos por tudo que nós temos e somos em Cristo. Não queremos olhar para nós, não queremos confiar em nós, queremos confiar unicamente em Ti, no Teu Filho. Não podemos viver a vida cristã senão pelo Teu Espírito. Não podemos testemunhar de Jesus senão pelo Teu Espírito. Não podemos viver sem o poder do Espírito. Vem revestir do poder do Espírito aqueles que têm esse desejo, que querem esse poder. Não por outra razão, mas para fazerem a Tua vontade. E é por isso que queremos mais do Teu Espírito, para vivermos a Tua palavra, para manifestarmos o fruto do Espírito, para testemunharmos de Jesus, para pregarmos a palavra. Ah, Deus, para vivermos de maneira digna do Senhor para o Teu inteiro agrado, para que frutifiquemos também em toda boa obra. Então ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, vem-nos dar mais e mais do Teu Espírito, mais e mais do Teu poder. Vem iluminar os olhos dos nossos corações, vem dar-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Teu Filho. Faze-nos saber quais são as riquezas da glória da Tua herança em nós, os santos, os que esperamos em Cristo. Nós pedimos que Tu nos concedas isso, não por méritos, porque não os temos, mas por Jesus, por meio dEle e através dEle. É no Seu nome que oramos. Amém. Que Deus conceda a cada um de nós aquilo que Paulo pedia pelos Efésios, pelos crentes de Éfeso, que possamos desejar e querer isso para vivermos de modo tal que conheçamos todas essas coisas que Deus quer que nós conheçamos. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.